Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje vamos fazer um vídeo daqueles de recebidos, com vários recebidos atrasados aqui do canal, dos últimos meses, dos meses de abril, maio e junho, o que as editoras parceiras aqui desse canal mandaram aqui para casa. Acumulou, a pilha está um pouco grande, mas eu vou começar, na verdade, tem recebidos da Companhia das Letras, da editora Todavia, da editora Autêntica, da editora Temporal, as parceiras aqui do canal. Mas eu vou começar mostrando aqui rapidinho uns que eu comprei, vou inverter um pouco a ordem, porque eu comprei esses aqui do Nelson Rodrigues. Todo mundo que me segue aqui nesse canal já sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Nelson Rodrigues, e eu comprei alguns que saíram recentemente da editora HarperCollins, que está publicando toda a obra de folhetim e de romances do Nelson, enquanto que as peças ficam com a editora Nova Fronteira, né? As crônicas, as peças ficam com a Nova Fronteira. A editora HarperCollins está publicando os folhetins do Nelson. E agora, no final desse mês de julho, eu vou dar um curso, vai ser o primeiro curso que eu vou oferecer, um curso totalmente online sobre a obra do Nelson Rodrigues. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar, se você quiser fazer esse curso. Vai ser um curso sobre investigação das peças do Nelson Rodrigues. A gente vai passear um pouco pelas principais obras do teatro dentro da obra do Nelson, esse autor tão importante para o Brasil, um dos autores brasileiros mais importantes de todos os tempos, e com personagens tão complexos, tão ricos, tão maravilhosos. Então eu acabei comprando aqui, por conta do curso, eu acabei comprando essas... Não vai ser sobre os folhetins, vai ser só sobre as peças, mas eu acabei comprando essas obras aqui para poder fazer uma leitura complementar. Fica aqui o convite para vocês que quiserem fazer o curso comigo. Vai ser um curso que vai ser feito totalmente no Simpla. As inscrições ficam pelo Simpla mesmo, é só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo e vem fazer esse curso comigo, que eu estou bastante animado. Vai ser muito legal a gente ler essas peças do Nelson, que eu amo tanto, juntos aqui, num mergulho bem aprofundado, enfim. Então fica aqui o convite para o meu curso, O Teatro de Nelson Rodrigues. 4 terças-feiras, um curso com 4 encontros para a gente falar desse autor maravilhoso. E aí eu queria mostrar aqui essas edições que são muito lindas, assim, estão bem bonitas, do Nelson. Eu acabei comprando O Meu Destino é Pecar, que ele publicava com o pseudônimo da Susannah Flagg, né, um pseudônimo que ele escrevia nos jornais. Ele usava esse pseudônimo feminino justamente para escrever essas novelas bem rocambolescas, bem parecida com as novelas mesmo que a gente tem na TV. Tem esse que é o Minha Vida, que é uma espécie de romance autobiográfico da própria Susannah Flagg. Ele conta como se fosse uma história dela própria, dessa personagem fictícia, e as histórias são cheias de arrobos românticos, apaixonados, traições, enfim, é aquele Nelson Rodrigues que a gente conhece, mas numa versão bem passional, bem novelesca. Aí tem também o Escravas do Amor, também publicado pelo pseudônimo da Susannah Flagg, e esse outro menorzinho chamado A Mentira. Todos saem pela editora HarperCollins. Acabou de sair um novo também agora, se eu não me engano, mas esse eu ainda não adquiri. Nelson Rodrigues, maravilhoso, amo demais. Muito bem, vamos então aos recebidos agora das editoras. Chegou aqui da Companhia das Letras um monte de clássicos, e vamos começar com esse. Dessa coleção dos clássicos da Zahar, chegou Os Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, numa edição comentada e ilustrada, né? O Tom Sawyer vai fazer par com outra publicação que eles já tinham lançado também pela Clássicos da Zahar, que é o Aventuras de Huckleberry Finn. Eu ainda não li o Mark Twain. Mark Twain é um dos grandes autores norte-americanos, assim, um dos pais da escrita moderna norte-americana. Ele vai trazer
esses personagens do Tom Sawyer e do Huckleberry Finn, que são dois meninos, né, são aventuras desses dois meninos, mas que são muito paradigmáticos, né, na história da literatura norte-americana. É uma edição super bonita, porque ela é cheia de ilustrações da época, né, da publicação do livro, ilustrações do século XIX. Está muito caprichada a edição, super bonita. A tradução é do José Roberto Ochia, mesmo que traduziu o Huckleberry Finn. E difícil traduzir o Tom Sawyer e a linguagem do Mark Twain, porque é uma linguagem cheia de regionalismo, cheia de expressões muito coloquiais. O Mark Twain é muito importante na literatura justamente por trazer uma renovação na forma da escrita, trazendo muito da oralidade, da fala popular do sul dos Estados Unidos. Enfim, aí são as aventuras do Tom Sawyer nessa nova edição. É clássico para a gente ler em breve. Eu tô doido para começar essa leitura. Também dos clássicos da Zahar, nessas edições que são pequenininhas, que eu adoro, que são uma gracinha, chegou aqui para mim o Até o Último Fantasma, Contos Fantásticos, do Henry James. Eu amo Henry James, sou apaixonado pelo James. A edição está uma gracinha. Essa edição ela estava esgotada há bastante tempo. A tradução e a seleção dos contos do James é feita pelo José Paulo Paes, com uma apresentação dele também. E o Até o Último Fantasma reúne esses contos do James que trazem, de certa forma, o fantástico, tematizam o fantástico, mas de uma forma muito peculiar. Eu li esse livro há bastante tempo, eu sou apaixonado por essas histórias, só que são histórias de fantasma. Quem conhece o Henry James pelo livro dele, A Outra Volta do Parafuso, vai notar uma certa diferença aqui, porque as histórias de fantasma selecionadas para esse conjunto aqui de publicações, elas são um pouco mais frias do que aquela novela famosa, muito famosa, da Outra Volta do Parafuso. Os fantasmas aqui, eles aparecem quase como umas figuras meio normais, iguais a todos nós. São pessoas que aparecem e os personagens demoram a compreender que eles estão vendo fantasmas. Em certo sentido lembra um pouco o Sexto Sentido. Só que no Sexto Sentido, quando ele vê os fantasmas, ele também vê eles geralmente como eles morreram, né? ou feridos, sangrando, enfim. No caso daqui dos fantasmas do James, eles são figuras normais, como eu e você. Parece assim um amigo, um vizinho que você reencontra, e aí de repente os personagens entendem que essas figuras já morreram, na verdade, e começam a desconfiar daquelas aparições. Mas eles não são assombrações, eles não dão susto, eles não estão ali para puxar o pé de ninguém à noite, não são fantasmas de lençol, não são figuras meio translúcidas, não. Aqui no caso são figuras até um pouco enfadonhas, assim. E é muito interessante como na verdade você consegue ler esses fantasmas como se fossem uma espécie de paranoia. Geralmente são figuras relacionadas a algum passado, a alguma questão assim da mente, do inconsciente, muito bem construído pelo James. E o James tem aquela escrita que é muito fascinante, que é uma escrita muito opaca, você não sabe muito, ele constrói a frase de uma forma que você não sabe muito bem aonde ele está querendo chegar, e você não tem muita noção do quadro que ele está compondo. Ele vai te dando muito aos poucos e com muita dubiedade, tudo é muito ambíguo. E o último conto, aqui tem os seguintes contos: tem o conto Sir Edmund Orme, A Coisa Realmente Certa, Os Amigos dos Amigos, O Grande e Bom Lugar, e o último conto é A Bela Esquina. De todos, eu me lembro especialmente desse conto A Bela Esquina, que é uma obra-prima. No caso, o fantasma que o personagem principal vai encontrar é uma espécie de duplo. Tema ultra explorado na literatura. Ele vai se encontrar com ele mesmo numa versão assombração, numa versão fantasma.
que mora numa casa, uma casa antiga. É muito, muito, muito bom. Eu amo Henry James. Vou reler em breve e vou trazer aqui pro canal, porque eu faço uma edição lindíssima da Clássicos de Bolso da Zahar. Outro da Clássicos de Bolso da Zahar que chegou aqui foi uma nova edição do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, que está saindo agora também nessa edição dos Clássicos da Zahar. Eu acho que eles vão relançar vários, não só do Machado, mas da literatura, clássicos da literatura brasileira, na edição Bolso Luxo. Aquela folha de guarda linda, tem uma apresentação do Giovanni Martins, um pós-fácil da Flora Thomson DeVoe, e é o maior livro do Machado, na minha opinião. Tem o time Dom Casmurro e tem o time Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu amo muito os dois, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Póstumas de Brás Cubas, é o meu favorito, o que ele faz com a própria narrativa, a graça que tem nesse livro, o humor do Machado, a maneira como ele brinca com a literatura, com o leitor, o tempo inteiro usando a gente como figura ativa dessa história, com muita ironia, com muita troça, daquele jeito ferino do Machado, divertidíssimo, divertidíssimo, e zombando da burguesia, zombando de uma classe social brasileira muito mau caráter, que nos espanta e fascina até hoje. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos maiores livros do mundo, não é do Brasil, é do mundo, das maiores obras-primas da literatura, agora em nova versão, pequenininha, linda, da Clássicos Zahar de Bolso. Aí também dos clássicos que eu recebi da companhia, chegaram os clássicos da Penguin, alguns lançamentos da Penguin dos últimos meses. Chegou aqui para mim esse daqui, chamado Revelações sobre o Amor Divino, de uma autora conhecida como Juliana de Norwich. É um livro considerado talvez o primeiro livro escrito por uma mulher em língua inglesa. É um livro... A Juliana de Norwich viveu na Inglaterra do século XIV, então um escrito ali medieval, em inglês. E aqui diz o seguinte: na segunda maior cidade da Inglaterra no século XIV, o movimentado porto marítimo de Norwich, a mulher que conhecemos hoje como Juliana de Norwich decidiu se fechar numa cela de uma igreja local e dela nunca mais sair, para se dedicar exclusivamente a Deus como anacoreta. Nesse lugar de fala radical que o cristianismo possibilitou pela primeira vez no Ocidente para uma mulher, essa mulher mística se tornou a primeira voz feminina da literatura inglesa. Ao longo de 20 anos, Juliana meditou sobre a experiência que tivera durante uma doença, da qual todos acharam que ela morreria, e então ela viu e sofreu a paixão de Cristo na cruz. Os dois relatos que escreveu das revelações sobre o amor divino mostram um sofisticado acerto de contas filosófico, teológico e existencial com a experiência direta da presença de Deus que lhe fora dada. Traduzido do inglês médio, esse livro traz o que essa mulher de um lugar física e espiritualmente inacessível ainda tem a nos dizer. Tradução, introdução e as notas de Marcelo Musa Cavallari. Interessantíssimo, interessantíssimo. Fiquei muito curioso para ler essa loucura dessa moça trancada, tendo experiências divinas e, enfim, relatando isso nesse livro. Essa capa da Penguin tá bem bonita. Então, mais um lançamento da Penguin e outro lançamento da Penguin. Esse aqui é luxuosíssimo. Saiu uma nova tradução da Virginia Woolf, do To the Lighthouse, né? Também traduzido aqui como Ao Farol, ou Rumo ao Farol. Aqui foi traduzido como Passeio ao Farol, com uma capa também maravilhosa. A tradução é nova tradução desse clássico da Virginia, é uma tradução do Paulo Henriques Brito. Então, se tem Paulo Henriques Brito assinando a tradução, você sabe que possivelmente é a melhor tradução daquele texto que você vai ter em língua portuguesa. Paulo Henriques Brito é não só um tradutor dos maiores do país, um poeta maravilhoso.
Então, assim, é para confiar nele de olhos fechados. O tradutor sempre está tendo uma segunda autoria, né, do texto, então com certeza eu vou reler esse livro, que é um dos meus favoritos, na tradução do Paulo, assim, sem sombra de dúvida. Tem vídeo aqui no canal para o Alfarol, eu vou deixar o cardzinho para o vídeo. É um vídeo que eu gosto bastante, um vídeo longo sobre esse livro, em que eu falo demoradamente sobre Alfarol. Se você ainda não viu, clica aqui e assiste. É um livro belíssimo, impressionista, em que a escrita da Virginia Woolf brilha assim nas cores mais divinas possíveis. É um livro muito tocante. Eu não sei definir qual é o meu favorito, se é Mrs. Dalloway ou se é Alfarol. Eu acho que Mrs. Dalloway ainda é o meu favorito, mas Alfarol fica ali disputando esse posto pau a pau. Também chegou aqui, também da Zahar, do grupo Companhia das Letras, eles me mandaram essa coletânea de textos do Pedro Lemebel, chamado Poco Hombre, tem um subtítulo de Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista. Pedro Lemebel, travesti, militante, anarquista. Aqui o Roberto Bolanho diz: mapuche adotivo, terceiro-mundista, vilipendiado por um establishment que não suporta suas palavras tão exatas. Para mim, Roberto Bolanho falando, para mim, Lemebel é um dos melhores escritores do Chile e o melhor poeta da minha geração, embora ele não escreva poesia. O Lemebel é um símbolo de resistência, né, que a gente pode chamar agora de queer, mas de resistência em relação aos direitos LGBTQIA+, na América Latina, uma voz super importante de ser lida agora. Os textos do Lemebel são muito elogiados por todo mundo, ele tem muitos admiradores que vão desde do Paul Preciado ao João Silvério Trevisan, tem um blurb aqui atrás do Alejandro Zambra, enfim. E aqui a gente tem uma coletânea com a organização do Ignacio Echevarria e tradução da Mariana Sanches. Esse aqui eu furou muito a fila, eu peguei agora para começar a ler. Eu estou muito empolgado, fiquei muito feliz de ter recebido essa edição da Zahar, edição belíssima de um artista importantíssimo, um escritor importante, Pedro Lemebel, Poco Hombre. Por falar em publicações importantes, chegou aqui 2 volumes de poesia também da Companhia das Letras, que são assim... Caraca, esses eu tava querendo demais. Eu falei sobre esse livro aqui recentemente no meu vídeo sobre Lana Del Rey. Aliás, se você não viu também o vídeo sobre literatura e Lana Del Rey, eu vou deixar linkado aqui. Um grande hit do canal. Os fãs de Lana Del Rey me ajudando aqui a divulgar a palavra deste modesto canal. Chegou aqui esse volumão de poesia reunida da Sylvia Plath. A Sylvia Plath, que tem grande influência na obra da Lana, e é uma escritora que eu amo demais. Eu estava sedento por essa publicação, que, se não tem a obra completa da Sylvia Plath, tem as suas principais obras aqui reunidas. A gente tem aqui uma seleção, né, uma organização com os 2 principais livros da Sylvia Plath, que é o Ariel, seu famosíssimo livro de poemas, Ariel, e o The Colossus, né, o Colosso. Além disso, tem também mais poemas esparsos, organizados e reunidos pela Marília Garcia, traduzidos pela Marília Garcia, em edição bilíngue, aqui de um lado no original em inglês, e aqui a tradução. Eu já li grande parte dos poemas traduzidos pela Marília Garcia. A tradução está lindíssima, está ótima, muito, muito bom. Tem um breve comentário introdutório, uma nota introdutória aqui da Marília Garcia. E logo você tem um volumão maravilhoso da Sylvia Plath. A gente estava precisando de uma edição assim, apurada, dedicada, para essa escritora tão importante, tão enigmática, tão bela, que é a Sylvia Plath, uma das maiores poetas, na minha opinião. Os poemas são belíssimos, belíssimos. Eu fiquei muito feliz que isso chegou aqui em casa. Meu Deus do céu, que beleza!
Companhia das Letras mandando muito. Tenho alguma questão com essa escolha de capa, na verdade, não ao escrito, mas só essa coisa meio degradê aqui, assim, é um pouco estranha, na minha opinião, mas, de qualquer forma, é uma edição linda, capa dura, que, enfim, principalmente pelo seu conteúdo, é fundamental para os amantes de poesia, é, assim, must have forte. Sylvia Plath. Difícil fazer vídeo de poesia aqui pro canal, né? Mas talvez fazer um falando focado na relação entre Sylvia Plath e Lana, em como uma se espelha muito na outra. As imagens da Sylvia Plath mexem demais comigo, e outro poeta que mexe demais comigo, que eu amo muito, outro poeta americano, é o William Carlos Williams, que teve essa sua obra republicada, que finalmente saiu uma nova obra do William Carlos Williams. É um poeta maravilhoso, pouco lido, eu acho, aqui no Brasil. A gente tem poucas traduções assim recentes. Essa aqui é uma tradução e uma seleção também do José Paulo Paes, né, o mesmo da seleção ali dos contos do Henry James. Também é uma edição bilíngue, com uma seleta de poemas de várias obras do William Carlos Williams. William Carlos Williams ele escrevia poesia, mas ele viveu sempre no interior dos Estados Unidos. Acho que nunca saiu de lá, e escrevia com uma maestria sobre fatos absolutamente banais, corriqueiros, imagens. Ele faz como se fossem polaroides, assim, da vida cotidiana, de uma certa pasmaceira interiorana, americana, que é de uma beleza, assim, muito espetacular. E que bom que a gente tem uma nova edição com os poemas dele. Essa edição também não era republicada desde os anos 80, então eu tô adorando que a companhia está trazendo de volta obras muito importantes, assim, do seu acervo, que estavam há muito tempo, assim, sem uma nova publicação, sem uma nova impressão. Essa seleta saiu agora como A Cidade Esquecida e Outros Poemas, seleção incrível, acabou de chegar, do William Carlos Williams, esse poeta maravilhoso. E também chegou aqui, da companhia, para fechar, uma nova publicação do Thomas Bernhard. Esse aqui eu tive que comprar. Vocês sabem que Thomas Bernhard é o meu autor favorito. Thomas Bernhard é maravilhoso, e tudo que for sendo publicado do Bernhard aqui no Brasil eu vou correndo comprar. Eu amo esse projetinho gráfico deles, das edições do Bernhard. É uma novela deles chamada Sim. É difícil mostrar o título aqui, porque eles têm esse projeto gráfico que tem um pedação do texto, e o título fica muito discreto aqui, só com um acabamento metálico, assim, para se destacar do restante. E o Bernhard é esse autor austríaco, incrível, que escreve de uma forma muito única. Ele não escreve com capítulos, né? Ele geralmente começa um parágrafo, e esse parágrafo dura o livro inteiro. Alguns são grandes, outros são curtos. Esse é uma novela curta do Bernhard. Esse aqui eu vou começar a ler imediatamente, porque é o meu autor do coração, assim. O Bernhard escreve muito sobre depressão, sobre suicídio, sobre... Os narradores do Bernhard sempre são muito amargurados e sempre falam mal de tudo. Eles passam, assim, geralmente o livro inteiro falando mal de absolutamente tudo, destruindo tudo à sua volta. As situações dos personagens mudam um pouco, mas, assim, é sempre uma voz muito parecida com a voz do próprio Bernhard, que fala com muita raiva de tudo aquilo que existe no mundo, de toda a banalidade das pessoas, do horror que são as relações. Enfim, é um autor muito divertido. E aqui a gente tem um narrador que vai morar no interior, longe, assim, da cidade grande, longe das distrações dos amigos, dos amores, das emoções da cidade, e então o narrador vai se afundando num processo depressivo que parece não ter mais volta, até se encontrar com uma moça persa.
e eles combinam de passear numa floresta. E durante o passeio acabam nutrindo diálogos filosóficos, trocando angústias e tormentas que são relatados à distância para o leitor, até culminarem numa resposta definitiva que dá título ao livro. Sim. O relato frustrado e frustrante desse narrador em um ciclo, como sempre, Thomas Bernhard, de tirar o fôlego e que provoca ao mesmo tempo riso e desespero absoluto, é o exemplo perfeito da literatura de Bernhard, que é hipnotizante, é inquietante e é uma escrita única. Sim, é mais uma das suas obras-primas. Um pedaço do texto aqui de orelha. Eu amo demais esse autor. Vou ler, assim, pra já. E chegou também da editora Todavia, tem 2 volumes que chegaram aqui. Chegou para mim esse livro chamado Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida, do Hervé Guibert, que é um relato de autoficção desse autor francês, que é uma das vozes pioneiras assim na França a falar sobre a experiência do HIV na França. Jornalista, fotógrafo e amigo de Michel Foucault, tá bom? Roland Barthes e de Isabelle Adjani, que maravilha. Hervé Guibert foi figura proeminente no circuito intelectual parisiense nos anos 80. Morreu de AIDS em 1991, aos 36 anos, e se tornou uma das primeiras faces públicas da doença na França, fazendo de sua obra literária um campo de investigação do sofrimento e que tem nesse livro, Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida, o seu ponto máximo. Publicado originalmente em 1990, este livro já teve mais de 400 mil exemplares vendidos e agora ganhou nova edição aqui no Brasil pela Todavia. Dono de um estilo ao mesmo tempo cativante e perturbador, além de obcecado pelo desvelamento de si, Guibert foi pioneiro da autoficção num tempo em que o gênero da autoficção, que hoje é consagrado, era visto com desconfiança. Nos últimos anos, a sua obra tem sido redescoberta com entusiasmo renovado pelas novas gerações. A tradução é da Júlia da Rosa Simões, belíssimo. Estou muito afim de ler também esse livro do Hervé Guibert, Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida. Saiu agora pela Todavia. Também saiu pela Todavia e eu recebi uma edição especial, capa dura, do Salvar o Fogo, o novo livro do Itamar Vieira Júnior, mesmo autor do sucesso, do best-seller nacional Torto Arado. Já ouviram falar do livro Torto Arado? Não sei se vocês já ouviram falar. Olha, já deu bafafá com a crítica, já saiu crítica do livro e resposta do autor, já deu muita confusão, a grande briga no meio literário, briguem, autores e críticos briguem. Eu não sei o que dizer, eu não li nem o Torto Arado, então não sei o que eu não posso falar nada, fazer a Glória Pires, não tenho o que comentar. Eu leio, mas eu me divirto lendo os comentários e a briga. Eu me divirto mais vendo a briga do que vendo o circo pegar fogo. A gente gosta de um BBB literário. E o que eu posso dizer sobre esse livro é apenas o que está escrito aqui na contracapa, que diz que é um livro épico e lírico, com o poder de emocionar, encantar e indignar. Salvar o Fogo nos mostra que os fantasmas do passado de uma família muitas vezes não se distinguem das sombras do próprio país. A brutalidade da religião imposta, a violência nas relações em torno da posse da terra e o racismo que atravessa como uma lança o coração dos personagens. Tudo isso é narrado aqui com audácia artística, inteligência e humanidade. Uma trama permeada de traumas do colonialismo que permanecem vivos como uma ferida que se mantém aberta. Essa edição está bem bonitona, em capa dura. Eu sei que acho que ela saiu em 2 versões. Na edição padrão, assim, capa normal, que a Todavia geralmente publica, e nessa edição que eles deram uma caprichada, porque o Itamar é autor que vende milhares e milhares de exemplares. A conferir, primeiro eu preciso ler o Torto Arado e depois eu leio o Salvar o Fogo. E aí eu emito alguma opinião, embora não acho que seja muito necessário, porque o que não falta é a gente emitindo opinião crítica sobre esses livros. A editora Temporal me mandou... Eu adoro a editora Temporal. Um beijo pro pessoal da editora Temporal, eu adoro.
publicando peças de teatro. Tem que ter muita vontade, desejo, coragem, garra para poder lançar peça de teatro com esse cuidado que eles fazem. E eu admiro muito, assim, tiro o meu chapéu mesmo para eles. Que beleza, que eu fico sempre muito contente como pessoa de teatro, ator, enfim. É muito bacana o trabalho que eles fazem com clássicos, com peças e com peças contemporâneas também, para que a gente possa entrar em contato com esse gênero que ultimamente é tão pouco lido, infelizmente, e pouquíssimo prestigiado, inclusive no próprio meio teatral, assim, né? Quem vai ao teatro? Vocês vão ao teatro? Eu mesmo vou pouco ao teatro. Então, enfim, chegou aqui uma peça da Elfriede Jelinek, que é a mesma autora do A Pianista, é uma autora vencedora do Nobel, uma autora austríaca, eu acho que ela é austríaca também, que nem o Bernhard. E a Elfriede Jelinek publicou essa peça que se chama O que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas, ou Pilares das Sociedades. Tem vídeo aqui no canal sobre a peça do Ibsen, a qual essa aqui faz uma espécie de continuação, uma brincadeira. Casa de Bonecas, clássico da literatura dramática universal, um dos maiores textos de teatro de todos os tempos. Vou deixar o card para o vídeo do Casa de Bonecas aqui. Eu amo Casa de Bonecas. Nora é uma das melhores personagens femininas do teatro. E aqui é uma espécie de, como diz o título, que aconteceu com Nora depois que ela deixa a Casa de Bonecas. Escrito, uma peça contemporânea, atual, escrita por uma mulher, Elfriede Jelinek, que vai usar esses personagens do Ibsen para poder construir uma nova dramaturgia. As edições da Temporal sempre tem fotos das montagens, prefácio. A tradução é uma tradução de uma galera. Tem prefácio da Ruth Bornowski, a tradução é da Angélica Neri, da Gisele Eberspacher, conhecida booktuber aqui, o pessoal aqui do Booktube está mais do que familiarizado com a Gisele, o canal da Gisele é super legal. Tem também tradução do Luiz Abdala Júnior e da própria Ruth Bornowski, é um time de tradutores. Edição lindíssima, ainda não li, estou ansioso para ler também, porque amo Casa de Bonecas. Chegou uma peça chamada A Encruzilhada, de um autor chamado Kossi Efui, escritor togolês, Kossi Efui, escrita no início da década de 90. A Encruzilhada verte em poesia vidas ressecadas pelo autoritarismo, vidas daqueles que, nas palavras de um de seus personagens, precisaram aprender a se confundir com o cenário para poder se manter vivo. Uma mulher e um poeta estão à procura de um caminho, de um futuro onde fosse possível ser alguém e não apenas sobreviver. É a primeira obra teatral do Kossi Efui. No Brasil ela só teve montagem recente, em 2019, para um grupo de teatro amador chamado Na Classe e na Cena, ligado à Universidade de Brasília. Essa tradução aqui da peça saiu, tradução e prefácio de João Vicente, Juliana Stanislau de Ataíde Mantovani e Maria da Glória Magalhães dos Reis, também 3 tradutores. E outra peça também que saiu pela editora Temporal é uma peça do Aimé Césaire chamada Uma Temporada no Congo, uma peça grande à beça. Isso aqui é tipo um épico. Uma Temporada no Congo nos conta a trágica história vivida na República Democrática do Congo, desde a independência frente à Bélgica, em junho de 60, até o assassinato, em 61, de Patrice Lumumba, primeiro chefe de governo do país independente. Com frequentes oscilações entre espaços de poder e agrupamentos populares, e não sem alguma dose de ficção, essa peça expõe os meandros políticos que conduziram o país a um golpe de Estado perpetrado para manter, sob novas roupagens, a opressão do regime colonial.
Bacana, muito bacana. Também são os mesmos tradutores da peça Encruzilhada, tradutores João Vicente, Juliana Stanislau de Ataíde Mantovani e Maria da Glória Magalhães dos Reis. Fotos de montagem também, fotos belíssimas. 3 lançamentos de 3 peças da Editora Temporal. Editora Temporal, obrigado pelo envio, vocês são incríveis. Acho vocês, sou fã. Chegou também da Editora DBA. A Editora DBA é a primeira vez que me manda algo, que bacana. Mandaram esse aqui, um volume de contos do Vinícius Portela, autor brasileiro, chamado O Inconsciente Corporativo e Outros Contos. São contos, ó, são 9 contos. Nos 9 contos de O Inconsciente Corporativo, Vinícius Portela expõe as consequências de uma geração que se vê cada vez mais capturada pelas supostas benesses da conexão digital. Tinder, Bitcoin, inteligência artificial aparecem aqui nos contos lado a lado com as dinâmicas cada vez mais impessoais de escritório, de conversa entre herdeiros desconectados da realidade e, por que não, longas investigações sobre a possibilidade de redes neurais produzirem contos inéditos de Jorge Luis Borges. O mosaico montado por Portela é vertiginoso na diversidade, porém conciso em sua forma. É um documento em que cada conto funciona como peça de uma imensa engrenagem tecnológica, com sua precisão e seus absurdos. Achei muito legal a sinopse, dá muita vontade de ler também os contos do Vinícius Portela, numa edição muito gracinha da Editora DBA. Obrigado, pessoal da Editora DBA, pelo envio. Também está aqui na pilha de próximas leituras. E recebi também 2 romances contemporâneos da Editora Autêntica. A Editora Autêntica também sempre manda lançamentos para cá. E agora eles estão com esse selo da Editora Autêntica Contemporânea, com vários títulos muito interessantes. Um deles é Um Amor de Filha, da autora Hanaide Kalaijian. Falei certo? Hanaide Kalaijian, eu não sei se eu falei certo o nome da autora. É um romance inspirado, eu acho que na vida da autora, pelo que eu entendi, que é descendente de armênios. E aí tem uma capa bonita, com uma ilustração assim, bem bonita. Descendente de armênios, Mélinée cumpriu todas as expectativas depositadas nela. Certo dia, uma notícia invade seu mundo na frequência de um abalo sísmico. Incapaz de lidar com a mudança, a narradora vive a delicada tensão entre se submeter ou se libertar de uma tradição que oprime, mas também acolhe, que amarra, mas também afaga, que protege, mas também limita. Nesse romance, Um Amor de Filha, Mélinée compartilha protagonismo com a saga de sua família e com as tradições da comunidade armênia. Assim, a obra abre espaço para pensarmos a relação entre mãe e filha e a condição feminina. Tudo isso a partir de um ponto de vista até agora pouco explorado na literatura brasileira. Um romance curtinho. Aqui está a foto da autora. Nasceu em São Paulo em 62, formada em desenho industrial e psicologia. Primeiro romance da autora, Um Amor de Filha. E o outro, que eu já vi que foi muito elogiado, já li vários amigos comentando, um romance que também saiu pela Autêntica Contemporânea, é o Saia da Frente do Meu Sol, do Philippe Charbel, uma investigação sobre o segredo que moldou a vida de um homem, um romance fotográfico, uma biografia especulativa e ao mesmo tempo um relato autobiográfico que suscita, sem necessariamente responder, importantes questões. É possível conhecer alguém? É possível escrever uma vida? É possível narrar o outro sem narrar a si mesmo? É um romance que eu já vi já vi muitos elogios. Ele é cheio de fotos, várias imagens de fotos de memórias, né? De fotos de família que vão entremeando o romance. Eu estou bem curioso para ler também. Vários amigos já falaram, lê esse, que é imperdível, é um grande lançamento desse ano. Saia da Frente do Meu Sol, da Editora Autêntica. Obrigado, Autêntica, por esse envio. Me digam se vocês querem ver algum desses livros comentados mais profundamente aqui no canal, com resenha. Se algum desses vocês conhecem, se vocês já leram, enfim, qual desses lançamentos
anima mais aí vocês. A gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Esses foram alguns dos lançamentos das editoras, os que eles mandam aqui para mim. Muito obrigado a todas as editoras pelo envio, muito obrigado a vocês que acompanham aqui o canal. Sugiram temas para os próximos vídeos aqui nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo aqui. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu, até já.